Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, vamos agora aprender alguns comandos que eu acredito que seja bastante legal aí, né? De comandos interativos ou ad hoc, depende como você queira falar. E a gente vai aprender esses comandos de forma básica, porque acredito eu que ajuda no seu dia a dia. Na verdade, nós vamos falar de alguns módulos. Eu vou falar do módulo command, do módulo shell, do módulo script, do git e do copy. E a gente vai fazer alguns testes com ele. Aqui, recapitulando, a gente está no caminho, né, PWD, a gente vai estar aqui no Home Ansible curso Andem, tá? É, e aqui dentro dessa pasta a gente vai ter o hosts, e dentro desse hosts a gente tem as máquinas. Então tem aqui o server NTP, na verdade isso aqui era para ser client NTP, na verdade, porque esse daqui seria o nosso client. E aqui a gente tem um master que seria o master do Ansible. Mas vamos trabalhar assim da forma que está agora. Eu vou jogar aqui um comando. Vamos verificar o comando command, né? O módulo, na verdade, command. Então, eu vou jogar para todos os servidores. Então, host, all, vou usar o módulo command, e vou usar um argumento que é, por exemplo, um argumento de listagem. Então, vou usar o ls no bar. Posso dar um enter aqui, ele vai dar um ls para mim no bar de todos os servidores que está dentro daquela lista. Olha só, no server 03, server 02 e server 01. Tá bom? Ele listou para mim. Esse comando ele não utiliza o próprio shell para executar ele utiliza o próprio comando. Ele não faz aquela ele entra no shell, executa e devolve, né? Ele pega o comando e só te mostra o resultado. Ele utiliza o próprio comando, tá? E o comando ele não é processado pelo shell, conforme eu falei para vocês. Ou seja, ele não tem o maior menor, o pipe. Se você colocar o pipe maior menor, o e-comercial, essas coisas, ele vai dar erro, né? Porque ele não utiliza este padrão. Então, por exemplo, se eu utilizar aqui, vamos utilizar um comando que a gente tem feito aí algumas vezes. Ele é muito utilizado para utilizar comandos mesmo. Então, por exemplo, what is, né? Então, eu vou colocar o what is aqui, né? Que eu quero saber onde está alguma coisa. Então, eu vou colocar o cron. Em alguns casos ele não vai aparecer porque aqui nos sistemas que a gente fez as desinstalações, né? No servidor teve alguns servidores que a gente fez a desinstalação e no CentOS a gente manteve, né? Então alguns eles vão mostrar que não tem instalado. Então como eu falei, no server 02, server 03 não tem nada e no server 01 ele tem aqui instalado, tá? Enfim, ele já está instalado aqui, beleza. E também vamos ver o comando, por exemplo, cat. Então se eu vim aqui no cat, eu posso digitar o cat barra etc barra posso digitar o cron aqui, tá? .conf e posso mudar aqui, porque como nos outros servidores eu não tenho, só vou ter lá no server 01, que é o próprio que eu estou aqui, não precisaria eu fazer isso. Eu coloco o grupo master, então vou colocar o grupo master, vou dar um enter. Ele vai mostrar todas as configurações do arquivo. Eu vou, já aproveitando, vamos instalar o cron aí em todos os servidores, né? Vamos fazer isso agora. Então eu vou digitar ansible -i host all o apt que eu vou instalar. Na verdade não vai ser all aqui, tá? Vai ser server ntp, que é os servidores que a gente precisa instalar. O argumento que eu vou colocar aqui vai ser name. Esses comandos a gente já fez, mas eu vou estar fazendo de novo. Cron state igual a present. Eu quero que ele faça a instalação. Opa. E também coloco "-b" e o "-car" para entrar como root, para instalar como sudo, na verdade. Vou fazer a instalação, já vai ser executado aqui. Ok, ele fez a instalação. Vamos ver se ele realmente fez a instalação. -i hosts, -server ntp,
menos M de módulo, command, vou usar um comando, vou usar um argumento para esse comando. Ok, vou usar aqui argumento, vou dar um cat no etc cron, só que no Ubuntu ele não cria como cron.conf dentro do etc, ele cria uma outra pasta como cron, e aqui dentro dessa pasta cron ele vai ter o .conf. Então, se eu digitar assim, ele vai mostrar para mim o .conf dos servidores. Opa, digitei alguma coisa errado, deixa eu aqui, coloquei um hífen a mais. Vamos digitar aqui, dar um enter. Olha só, ele entrou no servidor server 03 e no server 02 e mostrou todas as configurações do cron. A gente vai trabalhar com esse arquivo ainda, depois vocês vão verificar, beleza? Então ele fez a instalação. Se eu verificar também com o comando whatis, vamos ver aqui em todos os servidores, vamos dar uma olhada se ele instalou. Beleza, ele fez a instalação aqui do whatis e do CentOS. Então o command ele é usado muito para isso, tá, pessoal? Ele usa para você jogar algum comando em todos os servidores. Você pode até fazer assim, por exemplo, eu quero que ele jogue, eu quero verificar se vai ter 1000 servidores. Eu quero saber se tem um programa instalado nesses 1000 servidores. Como que eu faço? Você coloca aqui all, né, como está aqui, o command. Eu quero saber o cron está instalado em todos os servidores. Beleza. Às vezes fica ruim para você visualizar. Você pode colocar um maior e você pode colocar assim log.txt, tá? Então você pode colocar log.txt, você apertar um enter, ele vai criar um log para você. E aí se você vier aqui na sua pastinha, vocês vão ver que eles vão criar aqui como log, ó. A saída dele vai salvar para você aqui. Então ele vai aparecer para vocês aqui os servidores que estão instalados, ó. Então você pode trabalhar de várias formas com o command, tá? Agora vamos falar do shell. O shell, pessoal, ele também faz a mesma coisa, né? Ele faz o comando de listas igual o command, só que para ele executar um programa, ele executa no /bin/sh. Então ele usa o próprio bash para poder executar os comandos. Ele faz o mesmo processo, tanto se eu vier aqui, ó, eu vou usar esse cron aqui, ó. Se eu usar o shell, só que eu quero executar esse programa através do shell agora. Então eu vou usar o shell e vou dar um enter. Ele vai me trazer o mesmo resultado, tá vendo? Ele me traz o mesmo resultado. Lá da própria módulo index lá, se você olhar lá, você vai ver que eles falam que ele também aceita o seguinte. Vamos dar aqui um argumento e vamos fazer o seguinte, um cat no tmp ***txt. Então aqui eu posso colocar o menor. Então eu posso colocar o cat menor tmp ***txt. Ou seja, eu posso verificar todos as saídas do txt com o cat, né? Então todas as saídas, eu quero saber todos os arquivos e quero que ele me mostre esses arquivos que tem no tmp. Como eu não tenho esse arquivo aqui, eu não vou nem executar esse comando. Mas assim, você pode executar aqui algumas funções regulares, né? Para usar com o shell. Mas basicamente ele é basicamente igual ao command. Se eu vier aqui, posso digitar um uptime, quero digitar um uptime em todos os servidores. Opa, digitei errado. Uptime, digitei errado de novo. Estou ruim nos comandos hoje. Uptime, ele vai executar o uptime em todos os servidores, você vai conseguir ver a data. Vamos digitar aqui também o -R para ver o release do sistema. Quero saber qual sistema que eu estou utilizando, então ele vai te mostrar aqui o release. Posso colocar o -A para mostrar tudo. Então ele vai mostrando tudo para você. Ele é igualzinho ao command, só que tem algumas limitações em questão de algumas funções regulares, tá? Essa é a diferença. Agora a gente vai aprender o módulo de script. Nós temos um módulo de script muito interessante
que você pode executar script através do Ansible. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui no Windows, eu tenho esse carinha aqui que se chama WinSCP. Tá? Como eu estou utilizando o Windows aqui, então eu tive que baixar esse programinha para passar um script que eu já tenho aqui, de um dos meus cursos que eu criei esse script. A gente vai instalar o RabbitServer, que é o nosso servidor de mensageria. Então vamos imaginar que a gente quer criar um servidor de mensageria e eu criei um script já para fazer todas as configurações, criar o usuário, fazer a instalação do programa, fazer tudo. Então eu criei um script para isso. Então eu vou acessar aqui o meu servidor. Então seria o server 79.128, que seria esse servidor aqui, o master, né? Vou usar o usuário Ansible e a minha senha. Ok, conectei no Ansible, vou conectar aqui na pastinha cursos Andei. Vou pegar esse cara aqui, ó, 03 install RabbitServer.sh. Passei para cá. E se a gente der uma olhada aqui agora, a gente vai ver que a gente já tem aqui. Bom, pessoal, já passamos o arquivo para cá, tá? Aí você me fala, pô, Wesley, mas eu estou usando o Linux. Como que eu faço para fazer esse tipo de processo? No Linux é até mais fácil, tá, pessoal? Então você pode digitar um SCP ou um R para ele copiar recursivamente se for uma pasta. Então, se for uma pasta, tem que colocar o R. Como é um arquivo, por exemplo, eu coloco um I, né, que é de arquivo. Posso colocar aqui o 03, que eu quero enviar esse arquivo, tá? E aí, o que é que eu faço? Eu digito aqui, por exemplo, o usuário Ansible. Então, eu vou indicar que o meu usuário vai ser o usuário Ansible, arroba. Se tiver lá cadastrado com o nome, você pode colocar o nome aqui, 2, por exemplo, tá? 2 pontos. Aí você pode colocar aqui o diretório para onde você quer copiar, por exemplo, home, Ansible, tá? Então você pode digitar dessa forma, dar um enter aí que ele vai copiar para você. Mas vamos voltar aqui à nossa aula. Aqui no nosso script, a gente vai fazer o seguinte. Ansible, deixa eu limpar aqui a tela para não ficar feio. Ansible, -i host, -m de módulo, e vou utilizar o script, tá? O módulo script, tá? -a de atributo, de argumento, desculpa. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter que indicar aquele script que a gente tem, tá bom? Então eu vou indicar aquele script. Vou colocar aqui, eu já tinha ele aqui, tá? Automaticamente, esse resultado aqui, o que ele vai fazer neste momento? Ele vai pegar, tanto que se eu vier aqui no script, na verdade, deixa eu até mostrar para vocês o script 03. O que esse script vai fazer? Ele vai instalar o RabbitServer, que é um servidor de mensageria, tá? É como se fosse uma API aí para gerenciar as mensagerias do sistema, né? E vou criar um usuário chamado OpenStack com a senha @1234. Vou dar permissão para esse OpenStack, para esse usuário, e vou listar todos os usuários e vou listar as permissões do usuário OpenStack. É isso que ele vai fazer para mim, esse script, tá? Então, vamos voltar aqui no nosso comando Ansible -i hosts -m script -a nosso argumento, e eu vou digitar o script que a gente tem, tá? Eu posso até também, só para você ter uma ideia, colocar uma saída para mim. Ao invés de ele mostrar aqui para mim, eu posso colocar uma saída. Eu quero que ele crie um log, por exemplo, de tudo que ele fez. Eu posso colocar aqui log.txt, por exemplo, tá? -b, -k maiúsculo para ele pedir a senha. Então, se eu der um enter aqui agora, olha só o que ele vai fazer. Opa, digitei alguma coisa errada, então aqui eu esqueci, né? Basicamente, o meu server, vou instalar no server NTP, no grupo server NTP, tá? Então vou instalar nesses servidores, que é comandos de gerenciamento de pacotes apt, tá? Então vou dar um enter, ele vai me pedir a senha.
E agora ele já está sendo executado, então vai demorar um pouquinho, porque ele vai fazer a instalação, ele vai fazer todo o processo. Olha só, ele já fez a instalação no server 03 e fez a instalação no server 02, tá? Ah, Wesley, mas ele não mostrou nenhum resultado. Não mostrou porque a saída eu coloquei para ele ir para o log. Então, vamos ver aqui. Aqui no servidor não é esse que está aqui no servidor. O log vai estar em cada servidor. Ah, mas como que eu faço para ver esses logs? Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui no cat, tá? A gente coloca log e aqui a gente coloca command. Command no server. Ok, vamos dar um enter. E aí ele vai te mostrar tudo o que foi feito. Então vamos dar uma analisada aqui, ó. No server 03 ele fez a instalação, a gente já sabe. E no server 02 também. Aqui são todos os passos que ele fez. Ele baixou, ele fez o download dos pacotes. E aí ele terminou aqui a instalação. Aí ele adicionou aqui o usuário Urbit, né? Um usuário no Urbit Server, né? Então ele veio aqui adicionar algumas permissões e tal. Criou hiperlinks. Vamos aqui embaixo. E aí aqui ele listou o usuário que nós criamos, que nós pedimos para criar, que é o OpenStack. Ele listou os guests também, que é o administrator, o guest que vem nele mesmo, né? Ele listou aqui as permissões do Rabbit Server. E aqui sucessivamente, aqui no log que a gente criou lá, ele fez o mesmo processo. Ele baixou, descompactou, fez a instalação, mostrou todos os resultados aqui para você. Então, assim, o script, você executa o script em todos os servidores, tá? É assim que você utiliza essa parte de script, tudo bem? Então, pessoal, agora a gente vai falar do Git, tá? Que é o versionador de código. Ele cria versões de código baseado em snapshot, a gente já sabe disso, né? Então, eu vou utilizar aqui o Ansible. Eu estou digitando os comandos, pessoal, para vocês estar pegando, tá? Eu vou repetir isso várias vezes já para você internalizar na sua mente como funcionam os comandos. Por isso que eu vou estar falando. Nada melhor do que estar falando para vocês internalizar melhor na. Eu vou digitar aqui, eu vou estar fazendo o clone, né? Do 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 Flutter, por exemplo. Ou seja, a gente usa geralmente para fazer o clone, digitando clone, git clone, né? E o endereço. Mas imagina que você quer fazer a clonagem em vários servidores. Você vai digitar o seguinte comando: Ansible, deixa eu limpar aqui a tela, menos i, hosts. Eu vou colocar aqui só no server 02 para não ficar, porque o Flutter ele é muito grande. Vamos "-m" de módulo. O módulo que eu quero é o git. "-a", que é os argumentos, né? E vou digitar aqui o repo, que o repo na verdade é o repositório. Isso aqui ele até fala aqui na documentação que ele é primordial, tem que ter esse cara aqui. E a gente vai aqui no navegador e vamos digitar. Vamos aqui no navegador e vamos digitar o seguinte: GitHub Flutter, que tá até aqui já, Flutter. E a gente vai ver aqui o GitHub Flutter. Flutter é uma linguagem de desenvolvimento para mobile, enfim, para outras coisas também. E aqui a gente vai ter o clone, tá vendo? Eu vou copiar esse link, vou voltar lá, tá? E vou colar aqui, ó, tá vendo? E vou dar um "-b", né? E o "-k". Beleza? Deixa eu ver se está certinho. É isso aí, vamos dar um enter. Ok, ele deu um erro aqui. O repo. E o destino que eu quero que ele clone vai ser no home do Ansible, tá? Eu vou colocar um nome para ele aqui. Eu vou colocar como repo -flutter, tá? Vou colocar desta forma. Eu posso colocar aqui até o version, né? Uma versão que tem aí do Flutter, mas eu não vou colocar, né? Posso colocar qualquer versão e vamos dar um enter. Ele vai pedir aqui a senha. Ele está fazendo lá o clone. Beleza, ele já fez aqui o clone. Vamos aqui no server 02.
Opa. E percebemos que ele tem aqui, ó, o repo. Se eu entrar aqui nesse diretório, vamos perceber que todos os arquivos irão estar aqui, tá? Então, o Git, ele faz isso, ele faz as clonagens aí do arquivo para você. Aí aqui tem alguns parâmetros, né? Você pode colocar o version, como eu falei para vocês, aqui, quer ver? Eu vou até mostrar na documentação de você, aqui na documentação dele. Aqui, ó, você pode estar pegando aqui algum def, algum caminho, fazendo forçando alguma coisa. Aqui ele está falando que é primordial aqui, ele é requerido, né? Colocar o repo para você colocar o link. Opções de SSH, processos de caso de repositório, update, o version, tá? Então ele pode pegar a última versão, uma versão específica que você quer. Então o Git ele funciona desta forma, tá bom? Vamos agora para uma parte que acho que vai ser bem demorada, é uma parte bem legal, que a gente vai usar o comando copy. A gente vai configurar um servidor NTP via Ansible. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Eu vou aqui no meu diretório de cursos. O que acontece? Aqui eu não tenho o arquivo de configuração do cron, né? Então, o que eu vou fazer? Como aqui a gente tem o cron já instalado, eu vou fazer o seguinte. Aqui no meu servidor master, tá? A partir do meu servidor master, ele vai ser o meu servidor também NTP. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um cp etc cron conf, tá? E vou colocar até o mesmo nome, para não ficar... Então, eu coloquei ele aqui dentro da minha pastinha, tá? A partir disso, eu vou configurar esse arquivo. Beleza, eu passei o arquivo para cá, só que antes de mexer nesse arquivo, o que eu vou fazer de fato? Eu vou dar um vim etc e cron no meu próprio servidor aqui e vou configurar ele com o meu pool de NTP, por exemplo. Eu quero configurar com o meu pool de NTP. Eu vou ver aqui porque eu não coloquei permissão. Vou dar um sudo aqui, senão ele não vai deixar eu salvar. Então eu vou vir aqui, ó, nesse pool e vou apagar. Vou dar um id insert e vou colocar aqui um pool de NTP. Wesley, mas que pool que você vai usar? É só você colocar aqui no Google, pool NTP server. Você vai pegar aqui, ó, esse aqui é muito legal, eu acho muito legal ele. Ele já vai estar aqui um pool do Brasil, né? Você pega todos os pools aqui, né? Como ele vai ser o seu servidor, ele vai ser o seu server NTP, tem que ter vários endereços aí. Se um falhar, já tem outro aí, né? Então eu vou organizar aqui. Ok. O que é uma coisa a mais? Ok. Como eu ainda não reinicializei o serviço, se você vier aqui olhar o cron, jogar o cron c sources, você vai ver que ele vai pegar de outros lugares, ó, não é nem daqui, ó, tá vendo? Vamos ver o date aqui. Segunda, já olhamos esses endereços. Eu vou reinicializar todos os serviços. Restart cron d, tá? Que é o do Dimo do cron. Opa, eu preciso estar como root para executar isso. Ou como root não, como sudo. Ok, reinicializei. Agora, se eu jogar aquele comando cron c sources, vocês vão ver que ele vai pegar aqui, ó, do tpbr, já vai estar aí com a hora certinho aí, ó. Na verdade não mudou nada, a hora acho que a data estava certa mesmo. Mas aí, beleza, fizemos isso. Se eu vir aqui no outro servidor, a gente vai perceber sources, a gente vai perceber que ele vai estar pegando de outros lugares aqui. Só que eu quero que esses servidores aqui, como eu tenho esse server 01, que já é meu servidor NTP, eu quero que ele sincronize com esse servidor. Eu não quero que ele sincronize aqui com outros servidores de fora. Esse cara aqui é meu servidor NTP. Então o que eu vou fazer? Naquele arquivinho que a gente tem, que é esse arquivinho que a gente passou para cá, eu vou editar ele também. Só que eu vou editar de forma diferente da configuração que nós fizemos no nosso servidor NTP aqui do nosso ambiente. Aqui do server 01. Vou dar um vim. Vou apagar esse cara. E vou digitar o seguinte comando. Server
tá? Server, eu vou colocar por IP, né? Porque os outros servidores eles não têm configurado lá o hosts. Então, eu vou colocar aqui o 128, que é o nosso servidor, e o Busted. O que esse cara faz? Ele faz uma sincronização rápida, tá? Então, por isso que esse parâmetrozinho aí, ele tem que estar configurado. Então, eu vou dar aqui vou salvar. Então, eu salvei o arquivinho. E agora, eu vou copiar esses arquivos nos outros servidores, tá? Então, Ansible, -i hosts, -m de módulo, copy, vou usar o módulo copy. Eu vou utilizar o comando seguinte, src, que é de origem, tá? Então eu vou pegar, como a gente está dentro do mesmo diretório, é o diretório corrente aqui, não é o diretório absoluto, você pode digitar o diretório absoluto ou o diretório corrente, tá? Mas como eu já estou dentro do próprio diretório, eu vou digitar o cron.conf, tá? E vou estar colocando destino. Qual que é o destino? Eu quero mandar para etc, né, cron/cron.conf. Lembrando, no Linux, no Ubuntu, ele funciona, o caminho ele é desta forma. No CentOS é só etc cron.conf, tá bom? Mas no Ubuntu é desta forma. Então eu vou aqui dar um B, "-k", a gente até acostumado com esse comando, né? Vamos passar o comando. Deixa eu ver aqui. src, tem alguma coisa errada? Deixa eu ver. TC. A gente sempre esquece de alguma coisa, né? Então aqui também eu vou colocar o server NTP, que é o grupo de servidores que eu tenho. Eu esqueci aqui do "-a" também, tá? Que é dos argumentos. Vamos dar um Enter. Ok, ele já transferiu o arquivo de configuração lá para o servidor. Só que a gente precisa executar aquele systemctl para ele poder pegar as configurações. Então vamos lá. Ansible -hosts server. Eu vou até utilizar esse mesmo comando aqui que é melhor. Eu vou digitar systemctl restart cron-d. Aqui eu vou mudar para command. Então vou usar aqui command para restartar o cron. Dou um enter. Ok, restartei. Agora a gente vai visualizar se ele realmente está pegando o nosso server 01 como servidor NTP, tá? Então como que a gente faz? Vamos aqui também. E a gente pode digitar aqui também no command cron c sources. Aí, ó, olha só que legal. Então agora, no meu server 01, ele está pegando como servidor NTP o nosso server 01, que é 192.168.179.128, tá? Então aqui no server 002 da mesma forma, tá, pessoal? Então assim, vocês viram, esses comandos que a gente tem que estar se adequando ao dia a dia. É claro, isso daqui é através da sua lógica, você vai trabalhando conforme você vai tendo lógica. Você vai vendo lá, vocês vão fazer o seguinte, eu preciso transferir algum arquivo com tal permissão. Cara, faz o seguinte, vai lá na documentação, vai lá e procura lá, ó. Se você vir aqui, ó, tem do Git, você vai ver aqui, ó, tem index, deixa eu colocar aqui index. Então aqui, ó, módulo index, você vai ver todos os módulos. Aí, por exemplo, eu quero para cloud e tal, quero para comandos mesmo, quero para web, para Windows. Então assim, você vai lá, pesquisa o comando, você pode até digitar no Google mesmo, que o próprio Google ele vai indexar e vai te mostrar o comando certinho, nem precisa você vir aqui direto, tá? Então façam isso, testem bastante. Vocês viram que é o seguinte, eu passei essa parte aqui para vocês entenderem que quando a gente está digitando muito comando,
às vezes a gente se atrapalha. Por isso que é bom a gente usar playbooks. E a gente vai conhecer o que é playbooks a partir da próxima aula. Mas por isso que eu falo para vocês, não decorem comandos, tá? O que vocês têm que fazer é pesquisar no Google qual tipo de comando para cada situação que você precise. Porque às vezes vocês viram que eu errei aqui várias vezes. Por exemplo, o command aqui eu coloquei outro, eu esqueci de colocar o menos A de atributo, de argumento. Então assim, às vezes para lembrar esses comandinhos no seu dia a dia é complicado. É claro, se todos os dias você trabalhar com Ansible, você vai acabar aprendendo tudo e não vai precisar olhar mais a documentação. Mas vai ter muita situação que é igual linguagem de programação, é igual desenvolver um sistema. Tem várias formas de se desenvolver, né? Então vocês olhem na documentação, verifiquem, façam todos os testes que eu passei aqui para vocês, tá bom? Para vocês estarem afiados nisso daí, é claro. Vocês não precisam decorar o comando, vocês só precisam entender a lógica do Ansible. Beleza, pessoal? Espero vocês na próxima aula e vamos para o playbook. Tchau, tchau.